Alguém quer falar? Eu estou vendo vocês agora. Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo. Não quer falar? Tá dando microfonia até no telefone. Pode falar. Eu vou desligar o meu telefone aqui, meu microfone, que aí dá menos microfonia. Não, na verdade, ela falou que, mas ela não ia falar, não. Então, vamos seguindo, então? Vamos seguindo? Ficou claro para vocês aí esse princípio da anteposição? Ficou claro? Esse é um princípio que ele perspassa a Bíblia o tempo todo. É que, na verdade, é aquilo que já falamos na primeira aula, né? Jesus não é só o centro da Bíblia, Jesus é o tudo, é o todo, é a finalidade, é o propósito, né? É tudo dele, por ele e para ele, né? Tudo na Bíblia é de tal maneira que vai apontando para Cristo, né? Bom, deixa eu abrir aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre alguns números. Quem é que gosta de matemática aí? Nós vamos falar um pouco de matemática, tá ok? Nós vamos falar de matemática, a matemática de Deus. É um pouco diferente da matemática dos homens, mas vamos aprender aqui, né? Então, no Salmo 90, Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias. Está parecendo que a gente não sabe, né? Mas talvez a gente não saiba mesmo. Vamos ver o que Moisés, né? Vamos ver o que a Bíblia, né? Nos ensina a respeito da matemática de Deus. Veja bem, aqui nós temos a Trindade, né? Adição ou multiplicação? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três formam um Deus único. Se são três e um ao mesmo tempo, fere a lógica humana. Preste atenção. A Trindade não é um triteísmo. Triteísmo são três deuses. Se são três deuses, aí é politeísmo. Mas nós somos monoteístas. Nós acreditamos que há um só Deus. Só que a Bíblia diz que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe um conjunto da divindade. Por exemplo, quando Jesus falou assim, olha, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica também é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele estabeleceu um conjunto. Então, naquele conjunto, por exemplo, Maria não faz parte. Se eu falar para você assim, maçã, pera, melancia e martelo, tem uma coisa que está fora aí, não tem? Tem uma coisa que está errada aí? Tem uma coisa que está sobrando aí, que não faz parte desse conjunto? Tem o martelo, né? Então, o martelo não faz parte desse conjunto. O conjunto é de frutas, né? Então, o martelo está fora. Então, se eu falar com você, Pai, Filho e Espírito Santo, e Maria, e José, e Pedro, e João, está errado, porque o conjunto ele está fechado. É Pai, Filho e Espírito Santo. Não entra mais nada. Mas se são três e um ao mesmo tempo, porque são três, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três. Você lembra lá no batismo, né? No batismo estavam os três presentes, na mesma cena, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo descendo sobre o Filho. Então, são três, mas é um só Deus.
na nossa lógica humana, na nossa racionalidade, nós temos dificuldade, né? Esse princípio é o princípio da alteridade. Então, é a capacidade de reconhecer o outro. Até na nossa relação com Deus, né, a alteridade significa que eu reconheço as competências, capacitação do outro, né? Na nossa relação humana também, né, a alteridade é uma coisa que tem que estar presente em nós, né? Até como cristão. Né? Quando a gente conversa, por exemplo, com uma pessoa que não é cristã, a questão da alteridade ela tem que estar presente. Nós temos que respeitar o outro, né? Mesmo que o outro não seja evangélico, né? Nós temos que entender que ele tem competências, né? Ele tem a sua forma de ver o mundo, a sua forma de adorar, ele tem o seu Deus, ele tem a sua compreensão. Não significa que eu vou aderir àquilo, mas eu tenho que entender, ele é uma pessoa, ele é outro, alteridade, alter quer dizer outro, né? Então, alteridade significa eu reconheço o outro, né? O outro como pessoa, como entidade, né? Então, quando você se relaciona com Deus, você está reconhecendo que ele é outro, né? E a unidade na Trindade, né, é formada por 3 indivíduos. Mas aí a cabeça da gente fica complicada, né? Veja bem, a igreja é o corpo de Cristo e, mesmo assim, ela não perde as individualidades. Uma das formas de entender um exemplo, né, sobre a Trindade, né, que é um Deus plural, né, um Deus em 3 pessoas, né, é entender a humanidade. Né? A humanidade é uma só. Não existe raças diferentes. As pessoas falam assim, tem raça negra, raça asiática, raça branca. Não existe isso, só existe raça humana. A cor da pele não é raça. Né? Então, a raça humana é uma só. A raça humana. Né? A humanidade é uma só. Mas são bilhões de pessoas. São bilhões de pessoas que compõem a humanidade. Assim como a igreja. A igreja são várias pessoas, mas é só um corpo. Então, eu e você fazemos parte do mesmo corpo. Eu estou aqui em Minas, você está aí no Pará, mas nós somos um só corpo. Então, Deus é único, mas é plural, em 3 pessoas. A divindade, né, ela é formada por 3 pessoas. São 3 pessoas divinas, não são 3 deuses. É um só Deus que é formado por essa triunidade. Né? Essa triunidade, 3 pessoas, eles têm o mesmo objetivo, harmonia, amor, comunhão eterna, eles têm os mesmos atributos de onipotência, onisciência, enfim, de todos, né? Igualmente. Não há distinção, um não é maior do que o outro, eles exercem funções diferentes na divindade, mas eles têm a mesma capacitação, a mesma eternidade, enfim, tudo aquilo que é próprio da divindade. O relacionamento. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, Jesus está falando que há uma unidade entre ele e o Pai, né? E que também ele quer nos inserir nisso. Na verdade, né, a obra de Cristo é nos introduzir naquilo que Paulo chama lá em Efésios, acho que é 3:11, ele chama de eterno propósito de Deus. Então, há um propósito eterno. Aí Deus resolveu nos inserir no seu propósito. É como se fosse o eterno propósito, é uma linha fora do nosso tempo. Naquilo que os teólogos chamam de kairos, o tempo de Deus. Nós estamos no Cronos. Nós estamos no Cronos. Mas Deus está fora do nosso tempo. Na verdade, Deus criou o tempo para nós. Criou esse tempo com 24 horas, 365 dias, enfim. Deus criou esse tempo para nós, mas Deus está fora desse tempo. Está entendendo? Só que Deus, ele tem um propósito maravilhoso. Então, ele resolveu
nos inserir nesse eterno propósito. É para isso que Jesus veio. Na verdade, é assim, lá na eternidade, teve um chá das 5. Aí eles estavam assentados numa grande mesa redonda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eles criaram os anjos para servir. Aí os anjos vieram trazer o chá. Então eles começaram a conversar, naquela comunhão plena e tudo. E aí eles resolveram aumentar a família. Então a primeira coisa que eles fizeram foi criar um protótipo de alguém que fosse semelhante a eles. Por que semelhante a eles? Né? Para que pudesse ter relacionamento. Eu casei com a Beatriz, né, porque ela é humana. Eu já tive cachorrinho, hoje eu não tenho mais. Eu posso ter cachorro, passarinho, sei lá, gato, né, qualquer animal, né? Eu posso treiná-lo, sabe? A responder, parece até que ele está me entendendo. Mas eu não tenho como dividir meus sonhos com o meu cachorrinho, com o meu gatinho. Eu não tenho como conversar com ele, sabe, sobre projetos. Eu preciso de alguém, né, para meu relacionamento. Alguém que compartilhe dos meus sonhos. E para isso eu tenho que ter alguém semelhante a mim. Então eu casei com uma mulher, porque ela também é humana. Então, quando Deus nos fez, Ele nos fez semelhante a Ele. Né? A sua imagem e semelhança. Né? A imagem tem a ver com a triunidade, né? Por isso que nós também somos triunos, né? Nós somos espírito, alma e corpo. Pai, Filho, Espírito Santo, espírito, alma e corpo. Nós somos triunos, isso é a imagem. Agora, a nossa semelhança, né, tem a ver com caráter, tem a ver com moral, né, tem a ver com santificação. É tudo isso que está sendo feito agora em nós a partir do momento que nós convertemos, porque tudo isso foi perdido lá no Jardim do Éden. Né? Mas Deus, quando fez o homem pronto para o seu relacionamento. Né? A imagem e semelhança. É por isso que tem gente que acha que é brincadeira o chá das 5, mas não é não. Inclusive, o chá das 5 que eles deliberaram, né, que ia aumentar a família, que é um monte de irmãos para Jesus, né, e incluí-los todos na família de Deus, né. Veja que a Bíblia fala que quando era a hora do chá das 5, né, eles incluíram o homem. Na virada do dia, na hora do chá das 5, eles não iam lá conversar com Adão e com Eva, eles não iam lá bater um papo. Era a hora do chá, eles iam lá bater um papo, né? Ter relacionamento com Adão. Lembra que na virada do dia o Senhor foi lá. Eles iam lá bater papo. Né? Só que o homem fez tudo errado. Né? Pecou, aquela coisa toda que nós já sabemos. Né? Mas aí Jesus veio, né, para restaurar isso. Né? Por isso que tem uma mesa nos esperando. Né? E Apocalipse fala que tem uma mesa. É a mesa do chá. Né? Então, nós vamos passar uma eternidade ali com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, né? Desfrutando ali do relacionamento. Né? Aliás, a vida cristã é para relacionamento, né, com o Senhor. Nós somos chamados para relacionar, para caminhar com Ele, para andar com Ele, para construir uma história com Ele. Né? E é por isso que a igreja é chamada de a noiva de Cristo. O noivo e a noiva, eles precisam se relacionar. Né? Eles estão construindo uma história. Eles precisam fazer coisas, né? E juntos, né? E isso se faz numa caminhada, né? Então veja bem aqui, né? Aqui está dizendo assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre conosco. Olha só, o Consolador é um outro. Presta atenção. Jesus falou assim, ó, eu vou enviar outro Paracleto, outro ajudador, outro consolador. O mais certo aí é ajudador, advogado. Né? Aí ele é o consolador. Né? Ele é o outro, é o Espírito Santo, né? Que estará sempre conosco. Né? Então, Jesus está enviando outro. Então, o Espírito Santo é outro. Não é Jesus, é outro. Ele está enviando. Quem envia alguém. Depois nós temos aqui
perguntamos, quem é ele? João 14,16, vós o conheceis. Né? Então, na Bíblia, adições, né, fala a respeito de colocar junto. Então, nós vamos conhecê-lo porque estamos juntos. Então, adicionar, né, é colocar junto. Não é simplesmente 1 mais 1 vira 2. É 1 mais 1. É 1 mais 1. Não vira nada. É 1 mais 1. É eu e o outro. É junto. Depois fala assim, porque ele habita convosco e... Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Então, aí fala de multiplicações, né? Unidos mediante a interação e união. Ele estará conosco, estará com todos nós. Né? E depois fala, e continua, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Olha só, ele está dizendo que o Espírito Santo é outro. Então, existe uma heresia, né, chamada unicismo, que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma coisa, é uma pessoa só, é que tudo é Jesus. Não é verdade. Ele está enviando outro. Só que ele diz assim, ó, eu voltarei para vocês. Ele está dizendo, eu não vou deixar vocês órfãos. Né? Ou seja, ele está em nós, mas na presença do Espírito Santo, na presença do outro. Cristo está dentro de mim? Está. Cristo está dentro de você? Está. Mas ele está representado na presença do Espírito Santo. Está compreendendo? Então, é assim que ele está em nós, né? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um com o Filho, assim como nós, como corpo, somos um. O relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um efeito multiplicador. Quando você multiplica 1 vezes 1, o resultado é 1. Quando você soma, né, 1 mais 1 vai dar 3, mas quando você multiplica, e Deus trabalha com multiplicação, 1 vezes 1 é igual a 1. Vamos continuar aqui e vamos aprender a contar os dias. Vamos aprender. Vamos aprender matemática aqui agora. Preste bem atenção, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer me interromper? Quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Posso seguir? Então vamos lá. Quantos anos... Opa, Tem um garoto. Pode falar. Irmão, Pois não. Eu estava perguntando ali para o nosso apóstolo ali. O senhor falou de três trindades, de Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? E eu estava procurando para ele, quem foi que criou Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Isso. E quem foi que criou Deus? Deus é eterno. Deus é eterno. Deus é incriado. Ele é o criador de todas as coisas. Você sabe que tem uma coisa interessante. Opa! Deu algum problema aí? O que será que... Ah, não. Tem uma coisa interessante, é que todas as vezes, em outras culturas, outras civilizações, que alguém falava sobre o Deus Criador, as pessoas se assustavam. Não existe Deus Criador em outras religiões. O Deus Criador é o Deus de Abraão. É o Deus monoteísta, né? Deu origem ao islamismo, ao cristianismo e ao judaísmo. Né? Você lembra daquela passagem quando Paulo fala assim, lá em Atenas, né, ele entra no Areópago e ele começa a pregar e ele fala assim, que sobre o altar ao Deus desconhecido, vocês lembram? Lembra daquela passagem? Que ele fala, tá, esse Deus desconhecido é esse Deus que eu quero falar para vocês. Tem uma história no paganismo grego, né, que teve uma pandemia em Atenas
na verdade, uma endemia, foi só em Atenas, e tinha muita gente morrendo, e eles sacrificando aos deuses, e as coisas não iam. E alguém falou assim, olha, tem um oráculo, tem um profeta, numa cidade aqui perto, que ele conhece um Deus muito poderoso. Aí eles foram lá e falaram, olha, o pessoal está morrendo e tudo, e nós já sacrificamos a Zeus, a tudo quanto é Deus, e nada. Aí soubemos que você conhece um Deus, ele falou assim, olha, eu sei de um Deus, porque já aconteceu um problema aqui, na época passou aqui um sacerdote, um profeta, e ele fez um sacrifício a esse Deus, e ele respondeu. Ele falou, mas que Deus é esse? Ele falou assim, é um Deus criador, mas eu não sei, o sacerdote fez o sacrifício e ele foi embora. Aí eles falaram, faz um sacrifício para esse Deus. Aí ele falou, eu vou fazer. Aí ele pegou e fez o sacrifício por Atenas ao Deus daquele sacerdote, daquele profeta. E a endemia, né, ela parou, as pessoas, né, pararam de morrer, o milagre aconteceu. Como eles não sabiam que Deus era aquele, o nome, né, eles só sabiam que era um Deus criador, era um Deus diferente, né, porque eles não conheciam um Deus criador. Aí eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. E é muito interessante isso. Quando tem um livro sobre missões que chama Fator Melquisedeque. E esse livro ele fala sobre isso. Existe uma chave em todas as culturas, né, que você consegue entrar com a palavra. Mas essa é uma coisa interessante, né? Quando você chega em povos, tribos não alcançadas, povos, tem muitos povos não alcançados, inclusive no Brasil ainda. Quando você fala do Deus Criador, você causa um abalo. Causa um abalo. Porque eles não têm relacionamento, mas de alguma forma eles sabem da existência desse Deus Criador. Só que para eles é um Deus desconhecido. Nós o conhecemos porque nós temos relacionamento com ele. Mas tá bom. Mas alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pois não? Boa noite. Quando o senhor fala que Deus ele é eterno, concordo. No caso, o Filho e o Espírito Santo são eternos também ou foram criados por ele? A Trindade é eterna, ela coexiste, né? Nós vamos ter aqui uma disciplina que nós vamos falar sobre o mistério da Trindade. Aí nós vamos exaurir esse assunto, nós vamos falar bastante sobre esse assunto, né? Mas é um assunto muito gostoso, eu gosto muito. Tem uma apostila pronta, eu vou passar para vocês, mas esse é um assunto que está lá na grade, eu não sei se você chegou a ver a grade, mas nós vamos falar sobre o mistério da Trindade, e nós vamos falar sobre essa coexistência eterna, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso. Eles são coeternos, eles coexistem. Na verdade, é assim, Deus, a existência de Deus é a consequência da Trindade. A Trindade é que forma a divindade, o único Deus. É muito interessante. Existem palavras, daqui a pouco eu não sei se hoje vai dar tempo, acho que vai dar. Nós vamos começar, hoje eu quero aproveitar para falar de alguns números na Bíblia, o seu significado, a sua etimologia, o seu tipo, que são muito relevantes, é muito importante conhecer o que eles chamam de gemátria, que é o estudo sobre os números na Bíblia. Então, eu separei alguns números importantes para a gente estudar, mas você vai ver que, por exemplo, a palavra Elohim, todas as vezes que a palavra Elohim aparece, você está falando de Deus no plural. Quando diz assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ali é Elohim.
é Deus no plural. Aquela palavra ela só pode ser empregada no plural. Só que não são deuses, mas é Deus no plural. Mas depois nós vamos estudar sobre a Trindade. A Trindade é um assunto muito importante, faz parte dos fundamentos da nossa fé. É um dos assuntos mais relevantes da palavra de Deus. Eu gosto muito. Não acho que seja assim uma coisa muito complicada, não. Não acho, não. Mas vamos lá. Vamos aprender a contar os nossos dias. Vocês estão vendo bem o quadro aí? Está vendo bem o quadro? Então vamos lá. Quantos anos se passaram desde o Êxodo até o início da construção do templo por Salomão? Então vamos lá. Eu acho que não precisa ler os textos. Se vocês quiserem, eu posso ler. A gente pode ir pegando na Bíblia e ler, mas está aí as passagens. Né? No deserto, Atos 3:18, eles ficaram 40 anos. Amém? 40 anos? Depois, sob os juízes, Atos 13:20, 450 anos. Depois, sob o reinado de Saul, 40 anos. Saul reinou 40 anos. Depois, 2 Samuel 5:4, Davi, 40 anos. E depois, 1 Reis 6:1, diz que no início do quarto ano, lá fala o segundo mês do quarto ano, ou seja, tinha 3 anos, né? Tinha 3 anos que Salomão reinava. Então, nós temos 573 anos. É o que dá aí, 40 com 450, 490, com mais 40, 530, com mais 40, 570, com mais 3, 573 anos. Fechou aí 573 anos? Fechou? Então vamos seguir. Vamos seguir. Guarda bem esse número, hein? Opa, espera aí. Olha só o que está escrito em 1 Reis, capítulo 6, verso 1. No ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, ou seja, ele tinha 3 anos de reinado, estava começando o segundo mês, né, do 4º ano. Mas é como um prefeito, né, que é eleito para 4 anos, no 3º ano ele está, quando ele começa o 4º ano, não terminou ainda, então 3 anos, né? Começou a edificar a casa do Senhor. Então, veja bem, vou voltar aqui. Aqui são 573 anos. A Bíblia diz que depois que eles saíram lá do Egito, 40 anos no deserto e tal, são 573 anos até 1 Reis 6:1. Em 1 6:1, diz que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito. Então, se eram 573 e aqui está falando que são 480, está dando uma diferença aí de 93 anos, não está? Está dando uma diferença ou não está? Amém? Contradição ou revelação? É isso que nós precisamos entender. Será que a Bíblia está errada? Será que a Bíblia se enganou? Vamos lá. Vamos pegar os números que são inquestionáveis na Bíblia. Esses números, esses aqui não tem jeito. No deserto, 40 anos. Reinado de Saul, 40 anos, 80. Reinado de Davi, 40 anos, 120. Início de Salomão, 3 anos, 123, ok? Então, 573 anos menos 480, 93. Nós já tínhamos visto ali, né? Então, vou voltar. 573 menos 123, que são esses aqui, ó. São esses aqui. Então, nós temos 450. Então, veja bem, se nós temos 93, nós não podemos mexer, nós precisamos entender, em 450 anos, o que está errado.
Porque se são 573 e a Bíblia está falando que são 480, nós só podemos mexer nos 450. Porque nesses 123 nós não podemos mexer. Tá ok? Esses 450 certamente serão sobre os juízes. Pode ser. Vamos ver? Vamos ver a Bíblia? Vocês estão me entendendo? Eu preciso que você esteja entendendo para que eu possa seguir adiante. Alguém não está entendendo? Nós voltamos explicando. Me diga aí, se alguém não está entendendo? Alguém não está entendendo? O que você não está entendendo? Me diga. O que você não está entendendo? Vamos lá, vamos com calma para todo mundo entender. Pode falar. O senhor só tem que explicar do começo novo lá, que eu não entendi, não. Então tá bom, vamos voltar. 573 lá, o senhor somou na soma lá. Vamos voltar lá do início, tá bom? Vamos voltar. Aqui está dizendo que quando eles saíram do Egito, eles passaram todos esses anos aqui. 40 anos no deserto, Atos 3, 18. Depois, 450 anos sob juízes. Depois, 40 anos do governo de Saul, 40 de Davi e 3 anos de Salomão. 573 anos. Você entendeu isso? Está claro para você que são 573 anos desde quando eles saíram do Egito? Ficou claro para você ou não? Está claro? Então, a Bíblia diz, esses são os textos da Bíblia. Atos 13, 18, 13, 20, 13, 21, 2 Samuel 5, 4, 1 Reis 6, 1. 573 anos. Preste atenção. Agora nós vamos seguir. Aqui diz, preste atenção, aqui diz que em 1 Reis 6:1, que no ano de 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, está tendo uma contradição aqui. Por quê? A Bíblia fala que são 573 anos desde que eles saíram do Egito até esse dia aqui, ó, o dia que eles começaram a edificar. Ok? Tá certo ou não? Tô certo ou não? Você entendeu agora ou não? Entendeu? Entendeu mesmo? Você precisa saber, você precisa entender. Porque eu tô insistindo com você, porque às vezes tem outro que não está perguntando, mas também não entendeu. E aí, por isso que é bom perguntar, porque às vezes você está ajudando outra pessoa. Então é assim, os textos bíblicos dizem que até 1 Reis 6:1, se passaram 573 anos. O que se passou? 573. Só que, na hora que o escriba do palácio foi escrever, ele escreveu que tinham se passado só 480. Ele perdeu 93 anos. Mas a Bíblia não é inspirada por Deus? A Bíblia não é um livro escrito, inspirado pelo Espírito Santo? É ou não é? A Bíblia é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus? Então a Bíblia não pode ter um erro desse. Pode ter um erro desse? Tem gente que pega isso aí e fala aí, ó, tá errado. Nós precisamos saber, descobrir esses 93 anos, onde é que eles estão. Eles estão faltando. Aqui, ó, aqui tinha que estar no ano de 573. Está faltando 93 anos. Então, nós vamos lá. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui nós temos alguns números que eles são inquestionáveis. Não tem jeito de a gente mexer neles. Que são os 40 anos que eles passaram no deserto, porque esses 40 anos eles estavam onde? Eles estavam debaixo da proteção de Deus. Deus estava cuidando deles, dava maná, dava água, a roupa deles crescia no corpo, o sapato não se perdia, não foi assim? 40 anos.
Depois, no reinado de Saul, 40 anos, Deus estava com eles. Apesar de Saul ter feito coisas erradas, mas Deus estava com eles. O reinado de Davi, mesma coisa, 40 anos. E depois, os 3 anos, que são esses 3 anos aqui, ó. Opa, perdão. Que são esses 3 anos aqui, ó. Ó. No ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o 2º mês. Ou seja, ele tinha, na verdade, tinha 3 anos e 2 meses. Tinha 3 anos e 2 meses do reinado de Salomão. Então, nós temos... Opa, presta atenção. Nós temos 40 anos de deserto, 40 de Saul, 40 de Davi e 3 anos de Salomão. Ou 3 anos e 2 meses, se quiser, né? Isso é muito precioso. Então, são 123 anos. Ora, 573 menos 123, sobrou 450. Esses 123 aqui a gente esquece. Esse a gente não pode mexer neles. Agora, nós precisamos entender os outros 450 para saber por que está aquela diferença de 93 anos. Então, vamos ver aqui. Vamos contar agora os anos negativos, tá bom? No livro de Juízes, nós temos, naqueles 450 anos, nós temos períodos de opressões. A primeira opressão durou 8 anos. 8 anos, vai somando aí. Serviram a Cusã por 8 anos. Juízes 3, verso 8. A segunda opressão de Israel durou 18 anos. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Está em Juízes 3, 14. 18 com mais 8 dá quanto? 26. Me ajuda aí. A terceira opressão de Israel durou 20 anos. Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimiu duramente os filhos de Israel. Então, lá nós tínhamos 26 com 20, 46. A quarta opressão, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 46 com 7, 53. E, por fim, a quinta opressão de Israel durou 40 anos. Os entregou nas mãos dos filisteus, filisteus malditos, por 40 anos. Juízes 13, 1. Lembra do período de Sansão? Eles estavam sob o jugo dos filisteus. Durou 40 anos. Então, agora, 40 anos deu quanto? 93. 93 anos. Descobrimos 93? Onde é que estão esses 93? Todo o período que eles estavam em cativeiro, eles não estavam na presença de Deus. Por isso, Deus os entregou ao cativeiro. Eles pecavam, Deus os entregava aos midianitas, aos filisteus. Sabe o que significa isso? É o seguinte: quantos anos vocês têm de convertido? Quantos anos? Levanta a mão aí quem tem 5 anos de convertido. 5 anos de convertido. Tem alguém aí com 5 anos de convertido? Levanta a mão. Ou mais, 5 ou mais anos. 10 anos. Opa, alguém aqui já... 10 anos, 20 anos de convertido. Tem aí 20 anos de convertido? 40 e tantos anos de convertido. 40 e tantos anos. Quase 50. Ano que vem vai dar 50. Aqui, ó. Levantei a mão. Veja bem. Quando nós chegarmos lá no céu, vai passar... Antigamente a gente falava era um DVD, né? Mas agora não, agora vai estar nas nuvens. É nas nuvens mesmo, né? Já está lá nas nuvens mesmo. Mas vai passar o filme da minha vida, sabe? Vai passar o filme da sua vida. E assim, tem gente que vai ter surpresa, sabe? Porque o sujeito às vezes tem 20 anos de convertido, sabe? Aí o anjo vai falar assim: vou passar aqui agora o filme da sua vida. E aí vai passar, sei lá, alguns dias, talvez alguns meses.
E a pessoa vai falar assim, não, eu converti tem 20 anos. Aí só tem 1 ano, 2 anos. Aí o anjo vai dizer, não, mas só vale o tempo que você passou na presença de Deus. A nossa vida, ela só é contada por Deus o tempo que nós andamos com Ele, na sua presença. Não adianta ter 400 anos de convertida, ou 500 e tantos anos de convertida. Você tem que estar na presença de Deus. Só vale o tempo que nós fomos obedientes ao Senhor, que andamos na sua presença. Você tá compreendendo? Então, não há erro, não há contradição. É que, na verdade, eles tinham apenas 480 anos na presença de Deus. É por isso que é a diferença. Essa é a matemática. É por isso que fala, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, é uma coisa assim, por isso que na Santa Ceia, né, Paulo fala assim, olha, examine, pois, a si mesmo. Então, essa é uma reflexão que nós temos que fazer, não apenas na ceia, mas sempre. De noite, né? É bom fazer antes de dormir, né? Eu passei o dia na presença do Senhor. Se eu passei o dia, eu passei o dia todo na presença do Senhor. Eu tive um irmão que era uma ovelha, né? E um dia ele falou comigo sobre problemas lá na empresa dele, da maneira como ele fazia. Eu falei, não, irmão, mas você não pode fazer isso, não, irmão. Isso não é coisa de cristão fazer, não. Ele falou, não, mas eu separo as coisas, pastor. Uma coisa é a da empresa, a questão da igreja é diferente, minha vida com o Senhor. Eu falei, mas você não tem como separar isso, irmão. Tudo que te pertence ao Senhor, a sua vida inteira. 24 horas por dia. Não é só o tempo que você está lá no teatro da religião, não. Não é só o tempo que você está lá dando glória a Deus misturado com aleluia, não. É o dia todo, é na hora que você está no trânsito, é no relacionamento com o seu empregado, com o seu cliente. Eu falei, claro, é assim que funciona. Israel aprendeu a duras penas, né? Todas as vezes que Israel pecava, Deus o entregava no cativeiro. Quando nós estamos no cativeiro, irmão, esse tempo não conta. Quando nós nos entregamos na mão do capeta, isso acontece muito. A gente se deixa dominar pelo inimigo, né? A gente faz bobagem, a gente ira, às vezes fala até palavrão, fala o que não deve, age de uma maneira incorreta, né? Briga, se expõe, né? Faz coisas erradas, xinga o outro, briga, discute no trânsito, né? Isso não entra lá no DVD da sua vida. Pode falar, pastor. Apóstolo. Está ouvindo ou não? Está ouvindo, não? Está ouvindo bem? Então, me diga coisas aí. Vamos, eu quero ouvir. Olha lá. No deserto, 40 anos, sob juízo, 450. O cativeiro sob Cusã, menos 8. Eglon, menos 18. Sob Jabim, menos 20. Sobre os midianitas, menos 7, sobre os cativeiros, sobre os filisteus, menos 40, Saul, mais 40, Davi, mais 40, Salomão, mais 3, total, 480. A Bíblia estava certa. A Bíblia tinha razão. A Bíblia tinha razão. Entendeu? Entendeu agora, irmão? Ninguém fala, vocês estão mudos. Eu estou querendo ouvir a voz dos irmãos. Já estou feliz em ver a face, mas eu vou ficar mais feliz. Isso. Me digam alguma coisa aí. Oi? Como é que é? Eu não ouvi direito. Tá só ouvindo a pipoca. É. Todo mundo feliz, pastor.
pela segunda aula, o conhecimento que está se obtendo tem sido realmente, que bom. Vamos falar assim, já imaginava, mas agora estamos vendo na prática, né? Então, essas coisas, elas servem como exemplo para nós, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu que tudo que foi escrito para nós, como um exemplo para nós. Eles estavam escrevendo coisas que eles nem sabiam por que estavam escrevendo. Está compreendendo? Mas porque eles estavam escrevendo para nós. Então, isso tudo serve como exemplo para nós. Quando a gente vê essa subtração do tempo do cativeiro, né? E Deus fez na Bíblia. Deus apontou na Bíblia. Deus está falando, olha, aquilo não conta. Vocês estavam servindo os filisteus, os midianitas, aquilo não conta. O que vale é quando você está na minha presença. Né? Existe lá em Gênesis, né, uma definição sobre Noé, uma coisa assim que me impressiona muito. A primeira vez que eu vi aquele texto, eu fiquei muito impressionado, aquele me marcou muito. A Bíblia conta a história de Noé. Veja bem, o homem que viveu o tempo que Noé viveu. Né? A Bíblia fala assim, Noé era um homem íntegro e justo. Noé andava com Deus. Esta é a história de Noé. Já pensou? Deus escreveu a biografia de Noé. Um versículo. Porque o que importa para Deus, irmãos, no final, é se nós somos justos, íntegros, e se andamos com Ele. É isso que importa. Tá? Não é se somos religiosos, não é se temos práticas boas, somos legais, gente boa. A biografia de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Essa é a história de Noé. Você imaginou? Você pega a biografia de certas pessoas, tem 800 páginas, biografia de Silvio Santos, biografia de Roberto Marinho, biografia de não sei mais quem. A biografia de Noé, quem escreveu foi Deus. É uma linha. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Essa é a história de Noé. É isso que eu quero que Deus escreva da minha vida e da sua vida. Isso é a vida cristã. Mas vamos lá, digam coisas aí. Vamos continuar? Sim. Então, peraí, deixa eu só dar uma pausa aqui na gravação. Vou gravar de novo.